essa informação é uma informação quente, né, que dá para a gente ficar atento, então, ao que essas pessoas, essa galera aí que trabalhou com o Wagner, estão pensando, né, e a gente acompanhar. Porque, assim, um pouco isso também, né? O filme está aí, né? E a ideia de conservar a memória, de resgatar memórias, né? Era o objetivo principal, esse é o objetivo principal, né? Agora, a gente espera que outras pessoas também, né, deem continuidade, assim. Eu gostaria muito de poder ver um texto do Wagner montado, assim, né, alguém atualmente montar um texto dele, né? Ou talvez, quem sabe, uma peça de teatro que encene o Wagner, né? Que fale, né? Que também fale sobre o Wagner, quem sabe, né? O Vagão, ele tinha um teatro muito imagético, né? Isso é uma coisa que ficou muito marcado em mim, assim, sabe? Que essa aproximação, talvez, com o Gerald Thomas, né? Mas em Fala Comigo Doce Como a Chuva, foi uma peça, assim, né? De uma delicadeza, né? Um texto do Tennessee Williams. E o Wagner, ele colocou uns filós, assim, atravessando o palco. E o que ele fazia era o seguinte, né? Tinha a cena, né, do diálogo entre o casal acontecia na frente, e aí, né, na parte frontal do palco, a cortina de filó separava então o palco com o fundo, e ao fundo as cenas iam sendo projetadas com a gente, né? Lembra, Ana Paula? Então, não sei se a Ana Paula ainda está aí. Mas era muito legal, porque daí a gente ficava sempre em blackout, e daí a gente entrava, às vezes, carregando umas malas, assim, né, os figurinos, tal, guarda-chuva, e aí acendia o fundo, aquela cena então aparecia, dava blackout, aquilo desaparecia, era mágico demais. Então ele fazia essa magia do teatro, né, do imagético, de poder tocar em questões muito psicológicas mesmo, e quase sem texto, era muito mais as imagens do que texto, exatamente, né? Então, ele tinha essa delicadeza, assim, né? Acho que essa loucura, né, que as pessoas falam que ele tinha essa coisa assim, porque ele era muito criativo. Então, ele transbordava criatividade o tempo inteiro, né? E, ao mesmo tempo, muito, muito delicado. Muito, muito sensível. Né? Assistir o Wagner dirigindo uma cena de teatro, como eu o vi dirigindo a Lavínia Panunzio, em Ifigênia, né? Não me engano. Ele falava com a atriz assim, de um jeito tão delicado, tão educado, e ao mesmo tempo assim, né, muito certo como que a cena tinha que ser, né, acertando todos os pontos da cena, deixando ela clara, limpa, né? Mas ele não precisava gritar, ele não precisava... Era uma vivência, assim, para mim foi uma vivência incrível, assim, né? E, ao mesmo tempo, ele falava conosco, assim, nós éramos ali muito jovens, ele falava, o Wagner também era muito jovem, ele tinha 25, a gente tinha 16, 18, mas ele tinha 25 só, né? Mas ele parecia um ancião de 200 anos, naquela época, porque ele tinha né, assim, um peso, uma coisa sombria, assim, de uma certa forma. Mas, quando ele dizia sobre como ele pensava o homem contemporâneo, né? Como ele dizia sobre as questões mesmo da existência humana, né? E sempre sempre trazendo uma reflexão muito pessoal de algo que ele realmente estava vivendo, né? Isso marcou muito assim a nossa vivência com ele, a nossa vida com ele, né? Então, assim, eu acho que o filme, por mais que os meninos estão dizendo assim, é um processo de criação, né? Então, que é do contato dos criadores, né, dos artistas com o que eles, né, tiveram ali, que não é a mesma coisa que eu tive, né, é o que eles tiveram de contato com o material, e eles produziram aquilo que é do encontro deles, né, com o Wagner, do modo como se deu esse encontro, que é diferente de como se deu o meu. Mas, ao mesmo tempo, é impressionante como assim, foi tão honesto com o Wagner, assim, foi muitas coisas muito próximas, assim, né? Então, não fugiu, não ficou discrepante assim, de quem era o Wagner, de como ele
de como ele pensava, de como ele criava, o material que ele, né, os textos dele estão ali presentes, então você consegue perceber. Ele fala, né, desse momento do homem como apocalíptico, né? Ele traz essa coisa assim, vivemos momentos apocalípticos, né? Mas no final ele diz, o que eu espero para a humanidade é o de mais lindo. Então esse era o Wagner, né? Ele acreditava que em algum momento seríamos todos uníssonos, né? Mesmo que fosse no momento final, como dizer. Então ele tinha essa visão assim, do humano, né? Do homem contemporâneo, né? Da sua época. Assim. Não é um comentário, nem uma pergunta, não, tudo bem. É um depoimento, né? Eu convivi com o Wagner. Na década de 80, ali, início da década de 90, existia uma militância muito forte aqui na região toda do Triângulo Mineiro em relação ao teatro. Existia o polo teatral do Triângulo Mineiro, não é? Né? E nós buscávamos profissionais, né, do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, para vir uma vez por ano, né, ministrar oficinas para nós. E experimentávamos tudo que é tipo de linha de fala teatral, experimentávamos mesmo. E o Wagner, todos os trabalhos dele, realmente eram impressionantes. Obrigado. Qual o seu nome? João Cardoso, sou de Araguari. Eu estou aqui com uma turma de ingressantes no curso de teatro. Mas alguns de nós, né, eu também sou há 3 anos na cidade, eu ainda não conhecia a produtora de vocês, por exemplo, né? Então eu queria ouvir, se for possível, se vocês acharem que é pertinente, né, dois aspectos, né? Outros trabalhos que é da nós, né, e de que forma a gente pode acessar, e do ponto de vista dos nossos estudantes, daqui eu estou vendo o Gustavo, não sei do elenco quem mais está aqui, né, ouvir um pouquinho da perspectiva da atuação nesse trabalho que extrapola o conceito de um documentário, né, um trabalho muito poético, muito artístico. Então, ouvir um pouquinho esses dois lados, conhecer um pouquinho mais a nós e ouvir de quem estiver aqui do elenco, né, esse outro aspecto que é chegar como ator nesse processo. Como eu disse, a Nós é uma produtora independente. Ela surge inicialmente de um desejo pessoal, mais do que uma conjuntura econômica, política, que seja. São pessoas que decidiram que queriam produzir imagens em movimento, seja documentário, ficção, longa, curta, que queriam produzir imagens em movimento e relações com a própria vida. A gente trabalha principalmente com produção de curtas-metragens, documentários e projetos culturais de financiamento público e privado. O tema desse documentário aqui, que é de alguma maneira o resgate da memória e do trabalho de um artista de Uberlândia, é um campo de atuação central para a gente. Um dos projetos principais da Nós se chama Multidão em Um, é uma websérie que a cada episódio a gente convida um artista ou um coletivo de artistas de Uberlândia para produzir uma obra audiovisual original. Então a gente também está muito interessado nessa interseção entre as áreas, o audiovisual com teatro, o audiovisual com a performance, com a literatura, com a música, enfim, com todos os campos. Fica inclusive um convite. A gente fez um primeiro ano, uma primeira temporada de 9 episódios, estão disponíveis no site da Nós, que é www.nois, nós como a gíria mesmo, NOIS.site. Esse material está disponível e a gente está começando agora a segunda temporada, o segundo ano. E aí a cada episódio a gente convida um artista diferente, no geral são artistas independentes, ou críticos, ou experimentais, mas pensando principalmente os artistas que não têm material consolidado. A gente está interessado em construir um panorama na cidade de Uberlândia de artistas que estão começando, principalmente, assim, gente que está aí labutando, que está inventando, que está tentando, e a gente quer trazer essas pessoas para dialogar com a gente, para construir narrativa. Uma coisa que eu acho importante dizer é que o documentário, ele, em geral, para o grande público, ele está colocado num patamar abaixo da ficção. O documentário, para a maioria das pessoas, ele é entendido como uma narrativa racional, linear,
clássica de entrevista. E quando a gente vai parar para estudar a história do cinema, na verdade, as grandes experimentações e inovações do cinema, da linguagem cinematográfica, se deram no campo do documentário, pelos documentaristas. Então a gente também tenta quebrar um pouco essas limitações, essas delimitações entre documentário, ficção, teatro, pensando que o documentário é um campo no qual você consegue aglutinar tudo isso e experimentar processos que se relacionam com o outro, com a sua própria vida, com o momento político que a gente vive. Fica um convite aberto. A gente é super aberto, inclusive, a trocar ideia com outras pessoas, a auxiliar outros projetos. A gente tem um desejo de, para o futuro, que a Nós seja uma incubadora de projetos também, que a gente possa trabalhar não só com ideias nossas próprias, mas também que a gente possa acolher outros desejos e outras propostas de trabalho de outras pessoas. Esse filme é uma primeira experimentação nesse campo. Quando essa ideia desse filme surgiu, foi uma ideia da Vilso, não foi uma ideia nossa, que a gente abraçou e começou a discutir e conversar. Então fica esse convite. O nosso trabalho está condicionado a conseguir financiamento, conseguir estrutura para fazer isso funcionar. Cinema, na verdade, é uma área muito cara para ser produzido. Esse é um filme que é um filme ainda de baixo orçamento. Ele não é um filme que teve um orçamento como a gente gostaria, né? Mas a gente entende que é muito potente e muito forte essas produções de baixo orçamento, que com muito pouco, mas que com um desejo e com um processo reflexivo do que é produzir uma imagem em movimento, a gente pode ir longe com isso. Então fica o convite para todo mundo que quiser trocar ideia, pode mandar mensagem em Facebook, Instagram, e-mail, puxar a gente na rua, no bar e conversar. Não sei se Bob, Gustavo, não sei se o Joaquim... Pessoal, fica também o convite para qualquer colaboração sonora. É muito importante, som é muito importante, música autoral. Estamos aqui, procurem-nos para sua peça, para as novas produções, para encontrar financiamento junto. Enfim, tem muita gente fazendo isso aqui em Uberlândia. Muito assim não, né? Tem pessoas fazendo tanto teatro, quanto cinema, quanto música. É importante a gente se unir para caminhar nesse sentido. Então, fica o convite também. Não só no sentido cinematográfico, mas também sonoro, audiovisual, de um jeito geral mesmo. É isso. Só mais um adendo rapidinho. A Nós trabalha não só com produção de curtas-metragens e documentários, mas também com projetos artísticos e culturais em geral. Então a gente também trabalha com fotografia, muitas vezes não é produzir um produto final fechado nos moldes de um filme, mas produzir imagens para um outro processo artístico. Então, por exemplo, nesse último ano a gente começou a trabalhar com trabalhos de dança, e que aí a gente entrava no meio desse processo produzindo uma imagem, mas que não era necessariamente um filme para ser visto depois, mas uma relação que se estabelece durante o acontecimento da performance ou da apresentação. Então é um campo aberto mesmo, a gente não quer se fechar como produtora de cinema específica também, porque a gente sabe que tem uma especificidade muito grande nisso. Então fica um convite aberto para todo mundo que quiser conversar sobre o processo artístico e que isso envolva a criação de imagens em etapas diferentes. Muitas vezes essa produção de imagem vai ser uma pesquisa ou vai ser uma parte do processo que não necessariamente vai gerar um produto final como um filme. Tá bom? Sou uma apreciadora da arte, né? Não tô aqui, fui convidada por um amigo que nem da cidade, mas não se encontra, né, na cidade, me disse sobre o documentário. Eu já tinha ouvido falar sobre o Wagner, mas não a fundo, sabia, né, do grande potencial dele aí nesse campo artístico, né, do teatro, das artes cênicas. Eu sou psicóloga. Eu queria falar só um pouquinho sobre a minha percepção, como eu fiquei impactada diante do documentário, de uma percepção mesmo subjetiva da coisa. Eu vim mais pela questão da arte e cheguei aqui e vem essa questão da dualidade, né, de ser e estar no mundo, né, dessa angústia, né, que a gente passa. Eu acho que todos estamos aí numa angústia, até mesmo por uma questão do momento político que a gente está vivenciando hoje. E assim,
essa ida e volta, nessa ida e vinda dele, nessa questão tanto das construções dele no teatro, nas peças, como a ida e vinda nos desejos dele. Aí eu vou citar um pouco aí, eu vou entrar um pouco na psicanálise, em Freud, Lacan, que ele cedeu a esse desejo, né? Ele cedeu a essas questões, ainda que ele, né, pagasse um preço por isso, mas ele cedeu, ele foi intenso ao máximo. E eu saio com essa sensação de intensidade do nosso desejo, tá? Por mais que, às vezes, a realidade fala, opa, peraí, você está muito louco mesmo, você está muito fora da linha, né? O seu desejo não condiz com nada daquilo que, né, que a sociedade, né, enfim, a sociedade estrutural aí está propondo, mas bancar o seu desejo. Banque o seu desejo, sabe? Eu fiquei com isso. Tipo, existe um preço, né? Existe uma angústia de vivenciar aquilo que a gente deseja, mas banque isso e busque essa questão de se satisfazer. Porque não adianta nada também você estar inserido aí no nosso sistema aí todo capital, a gente vive nisso, a gente depende disso, mas não adianta você estar também numa profissão que você não se satisfaz, né? Que não vai te fazer bem. Então, é muita loucura viver da arte, é muita loucura, mas dá pra ser. E eu acho que vocês também, né, da produtora aí, nós, traz isso pra gente, entendeu? Eu acho que traz também uma esperança de sonhar. Eu acho que o pessoal, os meninos que estão começando aqui, um sonho, entendeu? Existe essa possibilidade de realizar. E vocês trazem isso pra gente, né? E traz essa vontade, despertou em mim também essa questão, muitas questões internas, nada a ver também com questão profissional, mas de bancar aquilo que a gente deseja até o fim, e enfim. E também disseminando essas consequências aí da vida, eu gostaria de parabenizar nós, a Wilza e toda a produção aí, né? Enfim, é isso. Obrigada, gente. Legal. Pegando um pouco disso que você fala, é muito bacana porque são questões atemporais também. Eu percebo que esse se doar, fazer a arte 30 anos atrás e fazer hoje tem as suas diferenças e facilidades, mas ainda é fazer arte. A gente vive do mesmo jeito, a gente ainda está discutindo questões como a ideologia de gênero. Como que você discute isso em 2019, sendo que é uma coisa simples de ser se falado de um ser humano para outro ser humano? Mas é muito complicado porque muito complicado não, é muito legal ouvir isso que você diz e ver as pessoas entrando. Inclusive eu sou aluno do 7º período da graduação em dança. Aqui eu acho que é sempre importante falar que esse espaço ele proporciona não só a faculdade, mas Uberlândia, a possibilidade de criações com os mecanismos que a gente tem. É muito bacana e saudar de novo o PMIC, porque no momento político que a gente está vivendo hoje, ter um fundo municipal de cultura é muito importante para que essas obras, esses desejos e pensamentos saiam do papel e passem por uma materialidade na qual a gente consegue ter o contato. Eu acho que como se deu essa participação até dos próprios atores, assim, porque em algumas cenas a gente não via alguns quadros, a gente não estava junto. E é a primeira vez que eu acho que todos juntos veem o filme assim e têm acesso a isso. Então foi tanta surpresa para mim como para os outros que estavam aqui, como que se dava essa exibição, essa composição, como os artistas e os diretores, mais o proponente, amarrou essa história que é muito densa e que em 32 minutos eu acho que é um tempo digno, um tempo a se apresentar uma história que é muito maior do que isso, mas fazendo ponte com o que a gente tem hoje enquanto vivência. Eu acho que é muito importante perceber essas produções e para mim foi muito bacana levar isso para o corpo, porque eu percebo que algumas artes, como a dança, a música, o audiovisual, dentro da universidade, costuma engessar as nossas produções semestralmente só para a universidade. A gente acaba entrando numa engrenagem de produção só para a universidade, aquele processo no qual você se embicou por um tempo, ele é totalmente assassinado porque tem um novo semestre. Você tem que esquecer aquilo e participar de uma coisa nova. E por poder assistir o documentário, poder reviver algo que você pensa, poxa,
30 anos atrás, a gente está discutindo isso hoje. Então, que diferença é essa? É o tempo que diz isso, e poder participar disso dá uma esperança mesmo, em perceber que nós não estamos sozinhos nesse tipo de pensamento, não nesse momento. E que também não é uma coisa enquanto maturidade de idade, mas sim de pensamento, de coletivo, de união. Eu acho que dentro da escolha até da fotografia da Nós, foi quando eu fiz a pergunta daquele lado para os diretores. Você vê uma linha, você vê um raciocínio que não foi apagado da produtora, não foi silenciado a ideia e a produção audiovisual da produtora a partir de uma história vinda de uma proponente que conviveu de uma maneira mais física, mais visceral, o que foi a ideia do Vagão e o que ele deixou enquanto arte, poder ver que tem a geração até da mãe dele aqui, podendo participar e contrapor com outras histórias, porque ela conviveu com ele de maneira diferente, e ela perceber a sua relação com ele, mais a relação 30 anos depois do A Nós com o documentário. Eu acho que isso é muito rico, porque eu percebo que existe um apagamento, um silenciamento dos artistas locais, não por exclusão, mas por falta de conexão. A gente está fazendo arte em diversos locais diferentes, mas hoje a gente não sabe quem está fazendo arte, nem onde, nem como. E se precisa de ajuda ou se precisa de algum toque, no qual a gente tem, enquanto maneira autodidata, de proporcionar para si, para nós mesmos, né, esse ensino que é tijolinho por tijolinho, e vir para esse lugar, e a gente não consegue, às vezes, criar raiz e aquilo espalhar um pouco nessa produção. Eu já falei demais, eu vou passar para outra galera, mas é mais ou menos isso. Obrigado por o que você disse. Só pedir desculpa que eu vou ficar mais uns minutinhos, mas eu vou precisar, né, sair antes. Então, já vou deixar avisado aqui que eu vou levantar daqui a pouco e sair, gente. Eu realmente tenho uma viagem agora para fazer. E reiterar meus agradecimentos aos meninos do cinema, aqui, ao Nós, né, que, como eu disse, só superou as minhas expectativas, né? Assim, em poucas palavras, vocês arrasaram. Parabéns mesmo. Né? Fizeram um ótimo proveito desse dinheiro aí que veio da Incentivo à Cultura. Então, para eles, assim, falei isso para eles, né? Para o crescimento deles no cinema. Então, assim, eu fiquei muito, muito contente com essa realização, inclusive, assim, né, de vocês... Disso, assim, vocês pegarem uma grana, assim, para fazer um filme, cara, e arrasar. Que ótimo! Imagina se vocês tivessem pegado uma grana aí, sei lá quanto vocês gastaram nesse filme, 40 mil? Era de 60 mil, né, a verba que veio. 40, 30? Sei lá, não sei quanto vocês gastaram. Mas gastaram uma graninha aí, né, os 30 mil. E não fizeram, não, sabe? Fizeram por fazer. Não, eles foram, que oportunidade a gente tem de pegar isso e fazer mais cinema, e aprender mais cinema, né? Então, eu fiquei muito satisfeita com isso também. Né? Então, parabéns mesmo. Estou com o microfone aqui. Para mim, o convite chegou como um presente. Os meninos são incríveis. Eu já tenho um trabalho de pesquisa na área da foto performance, da performance. Sou aluno da graduação de teatro. Se tudo correr bem aí no último semestre, para formar agora. E eu acho que o que eu tenho para dizer é que tem a ver com o que o Gemerson estava falando, que é nessa parte de colaboração. Para mim chega como um presente com esses meninos que já têm algumas experiências. E eu não conhecia o Wagner, daí ele apresentou o roteiro para a gente, eu tentei ali imaginar o que seria, e aí eu acho bem legal da maneira como se deu. A gente foi para as locações e a gente brincou mesmo com a questão da imaginação, o que eram esses dois atores, esses dois personagens operários, homossexuais enrustidos, que depois do expediente se pega no banheiro. E, enfim, foi uma experiência incrível de aprendizado para mim, porque as cenas eram feitas com captação de foto, então era bem o que a gente viu mesmo ali. Então eram várias fotos tiradas em sequência, daí a gente ia passando as cenas com um tempo mais dilatado, até para que
as fotos pudessem captar a cena de maneira contínua. O que mais? Acho que é isso, eu fiquei muito feliz também, não tinha... tá. E aí, baseado no que eu gosto de fazer, que é isso, eu gosto muito de questionar, de pensar, acho que nesse campo da filosofia... Perdão, estou um pouco nervoso. Do que a gente está fazendo, do que a gente está pensando, do que está passando com a gente, o que a gente pensa, o que a gente faz, consegue dialogar com outras pessoas que já passaram aqui, inclusive da cidade. Eu sou daqui, nascido aqui, e não conhecer a história dele. É muito importante ver que esse trabalho é importante. Acho que é isso. Bom, boa noite. Meu nome é Cleiton Custódio. Eu fui convidado para o projeto pelo Alex, né? Alex, que eu acho que me indicou para os meninos aqui. E, assim, sou um admirador do trabalho do Alex. E aceitei, assim, mesmo sem saber o que era. E, assim, agora, com o impacto de ter visto o resultado final, fiquei muito, mas muito feliz mesmo e agradecido por ter sido lembrado e ter participado, né? E assim, um processo muito interessante. Eu achei a forma como eles deram uma síntese. Eu acho que o cinema ele tem essa capacidade, essa possibilidade de juntar todas as artes e todas as linguagens, assim, e ser um instrumento também de registro, né, documento histórico e político, estético, bastante amplo. Eu gostei bastante do resultado e só tenho a agradecer. Acho que a figura do Wagner é inspiradora para nós que trabalhamos com imagem, com arte, né, com teatro, música, cinema. E o momento que a gente está vivendo, político, né, acho que esse filme ele é importante também por isso, porque ele traz toda essa discussão que o Wagner tinha no teatro dele, na vida dele, essa militância dele como existência. Eu acho que o Wagner mostra para nós que militância e que postura ética, estética, é um estilo de vida, né? É uma vivência muito profunda mesmo, é emocionante a história do Wagner, né? É muito forte, muito profunda, e eu acho que é importante para manter a memória desse cara, tanto importantíssimo para Uberlândia, mas acho que o Wagner ele foi relevante para o Brasil, assim, se for possível que continue os estudos sobre a obra dele, seria bastante interessante para todo mundo, né? Porque é um pouco assim que eu tive contato com a obra dele, através do processo do filme aí, eu fiquei deslumbrado, assim, e o resultado foi muito bom. Parabéns. Eu quero só fazer adicionar um comentário sobre isso. Quando a gente começou a pensar quem seriam as pessoas, os homens e as mulheres que iriam interpretar esses personagens escritos pelo Wagner, a nossa decisão não se baseou necessariamente na capacidade de atuação ou nas experiências prévias com o cinema ou com o teatro que essas pessoas tinham. A gente levou em conta a experiência de vida dessas pessoas. Esse é um processo que é um projeto de 1 ano, mas que boa parte desse ano foi tomado pela pesquisa do material do Wagner e, na verdade, a etapa de produção foi menor do que a etapa de pesquisa. Então não foi um trabalho que se pautou, por exemplo, por ensaio. A gente não ensaiou. Em nenhuma sequência teve um ensaio prévio sobre o que seria aquela cena. No geral tinha um diálogo, uma comunicação do que a gente estava construindo, e a gente chegava na locação e tocava. E o que eu acho importante é a abertura das experiências pessoais e dos corpos e das corporeidades e de como que essas pessoas se colocaram frente à câmera para construir isso. Eu acho relevante, por exemplo, um personagem central do trabalho do Wagner é o Homem Branco, né? A segunda sequência depois do bebê
Tem um homem que entra numa casa e tem uma narração, né? Este é um homem branco, Idade Média, que ele está inclusive fazendo um referencial com a época mesmo, né? A Idade Média, ocupa lugar no mundo, degradado. Então, assim, a gente trazia para o campo da vivência essas experimentações. Quando o Clayton foi gravar com a gente estava conversando disso. O que é ser um homem branco hoje em dia? Um homem que detém privilégios, um homem que está numa posição muito confortável e que é justamente uma temática que está sendo muito importante hoje. Então, o processo de criação se deu muito na hora, e eu acho que isso tem uma relação com a performance também. O acontecimento, o happening daquele momento é importante para o produto final e muitas vezes transforma o produto final. A gente sai com uma ideia, quando a gente encontra essas pessoas, esse processo se transforma. E eu acho relevante, já que a gente convidou os atores para vir aqui, a Manauara, que faz 3 personagens, na verdade, né? Ela faz Maria, faz o Anjo e Mary Monroe, que tem uma reza para Mary Monroe. Então a gente estava tentando pensar uma narrativa na qual todos os personagens do Wagner, na verdade, eram o mesmo personagem, que era o próprio Wagner. O trabalho dele também é autobiográfico. E é interessante, então, pensar, por exemplo, que a gente começa com um homem branco e, de repente, vem uma voz e diz, e foi quando surgiu um anjo. E esse anjo, na verdade, é a Manauara, que é uma travesti, que tem um trabalho performático. Então essa é uma sequência que, para mim, ilustra bem o nosso processo. Quando vem essa sequência, que ela vira e ela está vestida com um manto, fazendo uma referência a uma santa, esse é um trabalho que era uma performance que ela já desenvolvia. E aí, quando a gente foi ler o trabalho do Wagner, a gente conhecia o trabalho dela, o Alex tem uma proximidade com ela também. A gente pensou, olha que legal, o trabalho performático da Manauara já tem uma relação direta com o nosso filme, e a gente convida ela e engloba isso dentro, e traz um trabalho que é uma pesquisa dessas pessoas, seja diretamente no cinema ou em outros campos, e coloca isso em relação, mas traz também um processo de vida. Então, a Manauara, por exemplo, é uma travesti que vive em São Paulo, que tenta sobreviver de performance, e que no nosso filme ela interpreta um anjo, que também é Maria. Essa Maria também é Jesus, e também é Mary Monroe, uma loucura do Wagner, assim. Então, o que eu acho legal de um processo, de um documentário que se abre para esse campo mais experimental é isso, assim, trazer a experiência de vida, trazer a história dessas pessoas e trazer o que são esses corpos no mundo. É muito diferente se eu sou um homem branco nesse mundo e se eu sou uma travesti. E a gente quis trazer um pouquinho também dessas experiências para compor essa narrativa e para dizer um pouco do Wagner. Vou tentar falar menos de novo, gente. É só porque eu acho que uma das coisas que o documentário traz e deixa mais forte é que ao lado de nós existem pessoas, artistas, escritores, músicos, filmmakers, que são muito talentosos, que têm um trabalho que precisa ser valorizado a partir da nossa abertura, da nossa percepção. Porque depois que isso se passa, você vê a Fernanda Bevilacqua, que estava aqui presenciando, uma produtora da cidade que tem uma escola de dança até hoje, que segue num trabalho que dá muito segmento às maiorias das áreas de dança naquela atua, passando aquilo para outras pessoas, e estava do lado desse cara, entendeu? Estava estudando junto, estava trabalhando junto. Aqui na faculdade a gente tem a possibilidade de ter 25 a 30 atores, atrizes e pessoas na sua turma que são tão bons quanto. Só que a nossa percepção fica embicada nessa prática que é só uma engrenagem de produção para a universidade. Dá uma olhadinha para o lado, tem trabalho muito bom para ser feito por vocês mesmos. Só isso.